Salve, salve! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Fala Território. O podcast em que a transformação começa com a escuta. Nosso propósito é sempre dar voz às comunidades, especialmente às comunidades periféricas de Porto Alegre, revelando aí as suas particularidades, né? Suas singularidades, seus conhecimentos, seus saberes e também, por óbvio, né? As suas potencialidades e os seus desafios. Eu sou o César Paz, sou empreendedor, membro do Pacto Alegre, articulador do coletivo Pô Inquieta, e tenho aqui do meu lado, um meu parceiro nessa jornada, o Cleiton Chiarel, que também é articulador do coletivo Pô Inquieta, também é membro do Pacto Alegre e é um cientista social, um cara que eu, enfim, tenho construído uma trajetória bacana junto, e é meu parceiro aqui nessa conversa, nessa troca em que a gente hoje, né, nesse episódio especificamente, vai conhecer um pouco mais do Morro da Cruz, a partir de uma perspectiva aí de dois convidados ilustres que nós temos aqui e que a gente vai introduzindo nessa conversa, que nós vamos dividir aí em 4 blocos. É por aí, meu parceiro e amigo? É por aí, César. Olá a todos. Esse podcast ele faz parte do projeto Territórios Inovadores, né, que é uma iniciativa do Pacto Alegre, que conta com o apoio, né, do coletivo Porto Alegre Inquieta, que é representado cá por nós dois aqui também. E o Pacto Alegre ele tem como patrocinadores o Sebrae, o Banrisul, o Sicredi e o Sebrae X. Não, Badesul, né? O Badesul e o Sebrae X. Sicredi, Badesul, Banrisul e Sebrae X. Isso, ali ó, Sebrae X, isso aí. Só gente grande? Só cachorro grande. 3 bancos. 3 bancos. Então estamos bem, né? Estamos bem, né? Então pode faltar dinheiro. Não vai, não, isso daí tá com o nome certinho. E o RBS, né? RBS Media Partner. Tem com o Media Partner no grupo RBS. Sensacional, muito obrigado, Michel. Isso aí. Bom, a gente vai estar passando hoje aqui, né? O Michel tá entrando antes da parte dele. E já Desculpa, me perdoa. Mas tudo bem, tá certo, tudo bem. A gente vai estar falando aqui, trabalhando aqui em 4 blocos, né? Então, primeiro a gente vai conhecer um pouco da Cruz, um pouco do território, do micro território, né? Para as pessoas entenderem, conhecerem um pouco. Depois a gente vai passar para saber quais são os desafios, né, e as realidades, né, locais. Aí a gente vai passar um pouquinho para falar sobre o papel que a comunidade, por assim dizer, né, teve dentro do Territórios Inovadores. E por fim nós vamos falar dos futuros, né? A parte boa, né, a hora que a gente vai estar projetando, pensando, idealizando o que é o Morro da Cruz que a gente gostaria que a gente quer que exista, então vai ser mais ou menos isso. Agora, então, a gente vai começar, por favor, vocês vão estar se apresentando. A gente está falando aqui que é para vocês falarem quem são vocês na fila do pão. É mais ou menos isso, tá? Então, tenha bondade, quem quiser começar primeiro. Começa aí, já que tu já falou antes. Não, é que quando vocês falaram, somos membros, né, do Pacto Alegre, do Pô Inquieta, eu já achei, eu já faço parte desse coletivos também. Tudo junto. Então, é uma grande confraria. No final a gente está aqui para todo mundo se ajudando, né? E eu sou Michel Couto, né, morador, nascido e criado no Morro da Cruz, sou empreendedor, né, faço parte dos coletivos do Pacto Alegre, do movimento, do Pô Inquieta, que eu conheci um pouco antes. O César foi um dos primeiros caras que eu conheci, depois o Luiz Carlos, e essa conexão faz a diferença, né? Então, você que está aí na sua comunidade, né, se conecte, se permita, né, faça amizade, se abra um pouquinho, porque vale a pena trabalhar em ecossistema. Então, eu sou a Aline, sou moradora também do Morro da Cruz, já fazem 12 anos, não nasci lá, mas... Quando eu casei com esse moço, ele me fez a promessa que eu ia subir na vida e aí ele literalmente me levou pra cima do morro. Mas graças a Deus tem dado tudo certo. Subiu muito. 200 metros mais ou menos, 200 metros acima do mar. Sou uma empreendedora também, hoje eu faço a gestão do Hub Formou. E é isso, estamos aí para esse papo, vai ser bem legal. Deixa eu falar quem é que eu sou na fila do pão também, né? Sim. Eu sou quem tá com fome, cara. Precisa estar com fome na fila do pão aí. Então, né, eu acho que é esse o recado aí. Gostei da pergunta? Essa pergunta, sabe que é uma homenagem que a gente faz aí para um podcast feminino
É um feminino não, de generalidade, já que é o Mamilos, né? Tem a Cris Bartz, que trabalhou muito tempo comigo, e a apresentação sempre no podcast da Cris é perguntando quem é você na fila do pão. Legal. E quem não passou e não ficou na fila do pão um dia, é porque é muito jovem. Então, gente, mas vamos começar essa nossa troca, essa nossa conversa. E agradecendo aí mais uma vez a presença de vocês. Eu acho que vocês têm uma história muito bonita para contar e para dividir. E é uma história de resiliência, de empreendedorismo, de paixão e de conexão com a comunidade que vocês vêm construindo a trajetória e a vida de vocês. E para quem nunca foi a Morro da Cruz, e tem tanta gente, né, que não teve a sorte ainda de conhecer e de subir lá no Morro da Cruz e ter a melhor vista da cidade. Opa. Às vezes porque simplesmente desconhece, tem receio de ir a uma comunidade que é mais periférica, tem medo porque acha que é perigoso, né? Eu queria que vocês apresentassem a comunidade, né? Assim, para alguém que nunca foi. Apresentem, né? Bom, vendam a comunidade como vocês entendem ela, como vocês enxergam, né? Para quem jamais teve a oportunidade, e espero que um dia possa realmente conhecer uma comunidade incrível, né? Com uma história incrível, com gente incrível, como é o Morro da Cruz. Como é que vocês apresentariam a comunidade para quem não conhece? Eu descreveria ela como surpreendente mesmo, assim, porque o pessoal que ouve falar, ou que pensa, primeiro vem todas as notícias negativas, todas as coisas ruins que já aconteceram, ou que nem aconteceram, mas que a grande mídia, né, divulga e amplia e tal. Mas quando a gente chega lá, a gente se depara com uma cidade de interior, onde todo mundo conversa nas esquinas, todo mundo sabe onde um mora, todo mundo conversa, esse aqui é o filho do fulano, esse aqui... Então tem esse senso de comunidade mesmo, de um cuidar do outro, de um estar conversando. Acho que esse é o nosso grande diferencial, assim, a grande potência, assim, né? E aí a parte dos empreendedores também é muito, muito forte, todos os negócios que acontecem lá também. Sim, e diria que a gente é assim um lugar perigoso porque a gente rouba o coração das pessoas. Não tem ninguém que não suba, que não saia de lá querendo, não tem um terreninho aqui. Não tem, tá lotado, tá cheio, tá cheio, não tem mais espaço para ninguém. Nós somos prova disso. Desça e fale muito bem do que tu vivenciou aqui. Então, é realmente um lugar surpreendente, né? E a grande maioria das comunidades são lugares surpreendentes, porque não existe uma cidade que não funcione com uma mão periférica atuando. Então, se a gente constrói, se a gente... Cara, o que precisa mais, né? Se esses talentos todos que fazem as grandes metrópoles funcionarem estão lá, estão nesses lugares mais, né, à margem da cidade, então, imagina... Quando a gente entrar no orçamento, quando a gente tiver oportunidades, quando a gente for visto, né, sair das páginas policiais e ir para as páginas realmente, né, de fofoca. César Paz construiu uma mansão lá, o Cleiton comprou mais uma fazenda, né, tal. Então, imagina só, né, eu acho que é por esse caminho, assim, eu enxergo um lugar incrível, com pessoas incríveis, né, pessoas que realmente fazem a diferença, né, no mundo. Então, é isso. Então, deixa eu emendar e perguntar, o que é único? O que só tem no Morro da Cruz, assim, pra vocês? Eu sou o único, né? Desculpa eu falar, mamãe falou que eu era o único, né? Fala aí, fora da brincadeira, calma. Se fosse a Aline, eu ia dizer, pô, tá certo. Fiquei mal agora. Eu diria que é a melhor vista da cidade mesmo. Tipo assim, boa. Orla do Guaíba é legal? É show? É. Mas a do Morro da Cruz é melhor. A melhor vista da cidade. A melhor vista da cidade. Melhor pôr do sol. Eu acho que é o único realmente, primeiro lugar privilegiado, que a gente está na zona leste de Porto Alegre, né? Então, tão perto de tudo. Então, falando de futuro, isso para nós nos dá uma vantagem, né? Diferente de outros lugares, né? E outra que é um cantinho da cidade. Um canto da cidade que só sobe quem conhece, quem é convidado, né? E por isso, por muitos anos, as pessoas não se permitem, porque se você parar para pensar ali, Morro da Cruz, ele não tem uma travessia, tu não atravessa para ir para a Zona Sul ou para outro lugar, diferente da Bom Jesus, diferente da Zona Sul, né? É um canto da cidade que é especial e único, e se a gente cuidar desse cantinho, né? E eu sempre uso essa metáfora do jogo do Mario Bros, né? Vocês já jogaram Mario Bros, né? A fase estrela lá, né? O Território dos Inovadores é isso. É
realmente convidando a sociedade, a cidade a entrar pelo cano, né? Entra pelo cano e descobre 5 fases incríveis. No nosso caso, 7 fases incríveis, que são territórios inovadores, que eles fazem a diferença da cidade. E ainda tem estrelinha, tem moedinha lá, César. Tu acredita? Tem moedinha, tem caixa surpresa, né? Então a gente pode realmente completar esse game, né? E o Mario, se tu não desceu a fase estrela, tu pode virar o jogo ali, tu zerar o game sem acessar essa fase. Mas quando a gente descobre, a gente vê, cara, se tu não acessou ainda, tu tem que acessar. Que eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo hoje, né? Fala territórios, né? Descubra essas fases novas que vale a pena incluir no nosso grande jogo aí, o jogo da vida. Ah, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu acho também tem essa... Eu tenho a sensação, isso para mim tá muito claro, assim, que tem uma pujança cultural também, né? Quantidade de movimentos. Vamos dar um salve aí pra Jaque, né? Sim. A nega Jaque. Porque a Jaque eu acho que representa bem, assim, né? O quanto, com toda a luta dela no hip hop, Sim. o quanto as expressões culturais, né, de uma comunidade, elas são importantes também, né? Nessa construção de... E aí a gente vai ver... Pô, também a economia, a microeconomia que gira ali. Tem marcas que são só do morro, né? Tem negócios que são só dali. A pizza metro, A né? pizza metro, né? Pizza na pedra. Eles... Ai, como é que é mesmo? Dá um salve lá pro nosso amigo. Na medida do Sul. O Robson. E O temos Robson. novidade para vocês, cara. Na semana a gente foi surpreendido e eles fecharam as operações deles. Estão só com não, delivery, estão só no né? delivery Fecharam o agora. restaurante. Então não fecharam o restaurante. Mas sério, não sei se vocês estão preparando alguma surpresa aí, né? Mas estou Tomara bem que sim, ansioso, né? assim. Porque eu tô com Mas saudade fizeram já de um comer. movimento. Mas pode comer a delivery, então procura aí, @na medida do Mas eu sul. quero subir lá. Ué, no não, morro. o Pois é. incrível é lá, né? Naquela pedrinha quente, vendo o movimento do ônibus, da gurizada gritando. E aí, tio? Mas Que é a experiência. falando do negócio da cultura ali, do assunto da cultura que o César trouxe, em 2019 a gente fez uma pesquisa com o pessoal do CriaLab e a gente descobriu que o Morro da Cruz é a comunidade mais tradicionalista de Porto Alegre. Então, na época, tinham 14 piquetes e uma estância. Então, não sei o número de piquetes se mudou, mas a estância a gente sabe que ainda tá lá. Ah, gurizada Então, campeira? Gurizada Campeira, sim, Gurizada eles têm uma Campeira. Salve, Marcel. estância Pascoaleto. E 14 piquetes tinham em 2019. Então, Uau. o pessoal do hip hop é muito forte, a questão do tradicionalismo muito forte, das tribos carnavalescas Sim. também, né? Todas as suas Romance. expressões, né? Muito, de é. cultura, Sim, mas sim. é muito bacana a gente ver isso, né? É bem incrível. Então vamos, né? Já apresentamos o território, vamos entrar assim no segundo bloco do nosso podcast, que a gente, reforçando aqui, né? Podcast Fala Território, podcast onde a transformação começa pela escuta, né? E essa segunda parte a gente fala um pouquinho dos desafios e das realidades, né? Então a gente tenta tangibilizar um pouquinho quais são os principais desafios, né, quando a gente olha para o Morro da Cruz. E aí a gente pode olhar para o Morro da Cruz como um todo, né? E imaginar que existem desafios ali que são mais urgentes que outros, né? E na opinião de vocês, o que a gente gostaria de saber e dividir com a audiência, quais são esses desafios? Quais são os principais desafios que vocês hoje, como moradores da comunidade, entendem que são os principais, né? Os desafios, como qualquer outra cidade, é realmente a gente ser potencializado, né? Na verdade, a gente tem micro-operações de tudo e a gente espelha um pouco o que o resto da cidade é, né? Então, se o resto da cidade tem problemas, a gente tem problemas também, né? Pequenos problemas, mas a gente tem muitas potencialidades também. E o que me chamou a atenção agora é nessa questão da enchente mesmo, né? Para tu ter noção, a gente não foi atingido, mas a gente estava ajudando, né? A nossa infraestrutura tinha nascentes que onde não tinha água no resto da cidade tinha água lá. E aí a gente começa a ver, pô, quanto a gente é
privilegiado também de algumas coisas. E ali no Formo Hub a gente tem uma cultura muito clara de realmente focar no que é potente, no que pode ser amplificado, no que pode ser realmente mandar um recado para a cidade ou mandar um recado para o mundo, né? Por que não? Daquilo que a gente pode realmente acender, né? A gente estava falando da questão cultural ali, a gente tem a procissão do Morro da Cruz de 65 anos, né? Que se a gente parar para analisar 65 anos, e por que a gente não tem uma companhia de teatro, por que isso não é potente, por que isso não tá, né? Eu lembro de épocas, a primeira vez que eu vi o Morro da Cruz... É encenado há 65 anos. Há 65 anos Ou acontece. seja, a primeira vez que foi encenado... 65 anos atrás, né? 1960, provavelmente. Que tu tem uns 40, né? Senão... 59, 60. 60, na década de 60. Isso começou. 60. 65, Anão, né? E a gente tem essa encenação, né? E ela é tão potente. Eu lembro de a primeira vez que eu vi, né? Aqui falando do nosso media partner aqui, RBS, no Fantástico, o Morro da Cruz. Eu lembro desses fatos, assim, tipo, o Morro da Cruz estava aparecendo no Fantástico. Não me lembro. E aí aquilo me chamou a atenção. Né? É uma notícia boa, né? E aí eu, tipo, cara, eu lembro desses flash na minha... E é o que eu tento contaminar a gurizada lá. Cara, o que a gente tem de potente, o que a gente pode fazer. E realmente, infraestrutura, de repente, a questão da mobilidade seja um problema, mas é um problema que reflete o que já acontece na cidade, né? Então, de uma forma mais grave. Mas os problemas da cidade, eles mudam um pouco, né, em função da distância de cada território, das características de cada território. Em alguns territórios, a gente, por exemplo, fez um episódio aqui com a Vila Planetário ali, né? Não se fala em mobilidade, né? Porque é uma região central que tem... Sim. Então, tem ônibus. Então o problema não vai ser mobilidade. Vão ser outros. Quando a gente pensa no Morro da Cruz, me parece, e é uma pergunta também, né? A mobilidade não é para quem não tem carro, né? Para quem, às vezes, né, sei lá, se o Uber vai e atende a todo o morro, se de repente começa a selecionar regiões do morro que não atende, por indicadores de violência, de segurança, etc, etc. Mas a mobilidade é uma dos desafios ou não chega a ser? Sim, é como qualquer outra comunidade, né? Chegar... O último fato de eu ir para o aeroporto 5 horas da manhã, ou 4, cara, esquece, né? Então a gente coloca as crianças tudo dentro do carro e vamos para o aeroporto legal o Michel, porque ele vai sei lá para onde, né? Então esses fatos acontecem, mas tem algumas soluções que a gente vê ainda, o movimento, como a Aline falou, de cidade do interior, né? Então a gente desce com o nosso carro ou com tua motinha, tu fica atento, né? Viu a carequinha do Michel? Ô Michel, quer carona até o Carrefour, quer ir até a Bento? Pra onde tá indo? E ainda acontece isso, né? E como é que a gente pode potencializar isso? Né? Usando a tecnologia, usando os saberes que acontecem dentro das universidades, que a gente está inserido ali junto com o Pacto, como é que a gente coloca isso à disposição da sociedade mesmo e potencializa isso? Para chegar na comunidade, né? Isso, de verdade. Isso. Então, esse eu acho que é o maior desafio, ter mais pontes. E pontes são pessoas. Quando a gente entende que quem faz esse caminho são as pessoas se colocando, né? Nem todo mundo vai ter seu tempo, seu ritmo, mas a gente precisa de pessoas se colocando à disposição, de realmente sendo porta-voz, e a gente gosta, né, de tipo, o Michel agora, nos últimos tempos, tá a galera, que tu que é o prefeito, que não sei o que, época de eleição, aí eu, não sou prefeito nenhum, eu não faço isso nem na minha casa, quem é a presidenta lá é a Aline, tá louco, né, então as pessoas querem sempre depositar, tá num momento de a gente bater a mão no peito aqui e falar, cara, eu sou o agente promotor dessa transformação, entendeu? Então, enquanto a gente terceiriza,
cria mais dificuldade, né? A gente precisa ter, e a gente é potente nisso, né? A gente faz as coisas acontecerem em todos os lugares onde a gente conecta, onde a gente contribui. E tem uma reflexão que está muito forte, assim, nos meus últimos pensamentos e devaneios, lembrando da tua filha, né? É a questão do que tu... Não é a questão de estar na mesa, né? É o que tu traz na mesa. Sim. E o lance do servir. E aí, e eu tenho isso como premissa, assim, tipo, o que eu posso servir, né? O que eu trago para a mesa? Não é o que eu vou comer. Se trouxe cuca, se trouxe... Mas é o que eu tô levando. Tô levando, né, chup e cola lá e quero tomar Coca-Cola. Não, então eu cheguei com né, um Bucola lá, mas, cara, como é que eu faço para trazer uma Coca-Cola? Sim. Como é que eu trago para trazer? Desculpa, te eu dá falei. Mas te dá uma outra perspectiva, né? Uma dimensão que não é de, talvez, às vezes, chegar sempre demandando algo, mas também trazendo para, né? Porque tem muita gente que também precisa e que, às vezes, muito mais do que a gente está ali fazendo brigas e lutas que, às vezes... Que não leva a nada, mas eu acho que a gente precisa se colocar com esse movimento, entendeu? O que eu posso servir? Então tá, vou servir. Porque eu servir é a primícia de tudo, né, cara? Isso abre portas, isso vocês perceberem, a primeira coisa, eu sou um bom anfitrião, né? Na minha casa todo mundo fala que eu sou um bom anfitrião. Cara, a primeira coisa eu quero servir. O que eu posso fazer? Né? Então, vai disso, assim. Esse é o desafio maior nosso. Né? Como a gente pode servir. Né? E, claro, a gente sabe que tem muita gente aproveitadora, mas cada um vai colher aquilo que plantar. Eu creio muito na semeadora. Mas a gente não pode pautar o que faz porque alguém vai se aproveitar disso, e sim porque, né, a gente sabe que pode contribuir para um processo de transformação de algo. E eu acho que vocês dão bons exemplos nesse sentido. E o Hub formou, né? Como é que, nesse contexto de transformação e tem como um instituto, uma empresa, né? Hoje vocês estão buscando aí uma configuração ideal aí mas nasce como um empreendimento, né? Depois se conecta com todos esses movimentos e especialmente com os territórios, né? Mas quais são os projetos e o que tem pela frente aí no Hub Formou? O Hub Formou, ele nasceu justamente dessa junção toda, né? Foi pós-pandemia. A gente passou por a gente estava em transformação, começamos como uma agência de publicidade, uma gráfica expressa, depois a agência, depois a gente mudou para um centro comercial, que foi quando, né, as coisas começaram a acontecer também, foi quando tu nos visitou lá, o Luiz Carlos. O Michel foi convidado também a fazer parte ali do pacto, e foi conhecendo o pessoal todo. Então, a gente foi descobrindo que as coisas que a gente fazia lá tinham nome. Então, a gente foi descobrindo que, essa rede que a gente tem aqui de ajudar os outros empreendedores, de abrir CNPJ para quem não tem, ajudar a fazer fluxo de caixa. Isso é uma comunidade, é um ecossistema, né? É um hub. E a gente foi vendo, assim, várias coisas, network. Isso aqui que a gente faz aqui é network. Juntar gente para pensar e cada um trazer o seu pão. Incubar, né? A gente estava incubando 7 empresas lá. Sim, tinham 7 empresas e aí veio a pandemia, né? E aí muitos não conseguiram se manter, mas 2 desses 7 até hoje ainda têm as suas lojas lá, os seus comércios no Morro da Cruz. E aí a gente se entende como uma incubadora por conta disso, que ainda tem 2 lá de sucesso. Então a gente foi vendo assim, e agora? O que a gente pode fazer? A gente viu que sem ajuda, sem saber o que estava fazendo, a gente já fez uma coisa significativa. E agora? O que a gente pode fazer? E aí nasceu a questão do Hub. Vamos ser pontes, vamos trazer soluções para esses empreendedores, vamos buscar o que o pessoal precisa. E aí foi começando a loucurada toda. Como é que tá a história do turismo, né? Que é o tempo que a gente tinha falado. Turismo comunitário, acho que isso está rolando esse... Sim, o ano passado a gente recebeu visita de colombianos, né, espanhóis... O próprio grupo de Sebrae também, né? Americanos, grupo de Sebrae de Pernambuco, né, visitas guiadas, um grupo escolar de São Paulo, uma escola de ensino médio, foi lá, 80 alunos andando pelo Morro da Cruz, tirando foto, vendo a vista, conhecendo um pouco da realidade, comendo costelão, né, visitando lá a Negra Jaque. Então a gente criou, e cara, isso é um pouquinho da semente que está florescendo do que até o turismo religioso fez muitas vezes, que era 20 mil pessoas subindo o Morro da Cruz. Você imagina
Teve épocas que 20 mil pessoas subiam na Sexta-feira Santa. Aí já deixo. Mas isso para encenação do... Para encenação. O pessoal pagava promessa também. Mas subiu de joelho. Existia uma economia que era a molecada indo lá para cima, na parte mais rural do Morro da Cruz, colhendo Marcela e vendendo na procissão. Então a gente tinha... Mas isso foi que tipo, a gente está recebendo visitantes. Então a gente pode potencializar isso, né? E está acontecendo organicamente. Eu acho que todos os espaços e as organizações que trabalham ali, atuam ali, fazem um pouquinho disso. O que precisa é ser orquestrado de alguma forma que a gente consiga se entender como uma potência turística e contribuindo para a cidade de Porto Alegre. Então tem a Orla do Guaíba, tem lá o Laçador e tem o Morro da Cruz para eu tirar minha selfie e comer a minha pizza mesmo que seja no meio fio ou o meu cachorro quente ou a janta. Melhor vista da cidade. 360. Eu queria só falar, dar um salve para a Fernanda, né, a Fê, que ajudou a bolar, trazer esses estudantes de São Paulo. Ela adorou fazer o circuito. Eu acho que vai se multiplicar, acho que isso é muito legal, né? Isso incentiva, né, outros empreendedores também a seguirem esse caminho. E queria perguntar para vocês, já antes, para finalizar esse bloco, né, uma questão que para mim, eu acho que é importante para todo mundo, né? Como vocês veem a escola, a educação, né, lá em cima no morro? A gente sabe que tem uma escola bem pertinho de vocês ali, acho que uns 800 metros, 2 quadras, né? De que forma que vocês, sabendo a capacidade atual que a escola tem, né? É uma escola que não tem ainda um segundo grau, o ensino médio, né? Por assim dizer, nem técnica, nada. Técnico, de que forma que vocês, como hub, né? Vocês conseguem tá dando algum suporte ou dar um apoio, né? Um apoio maior nesse sentido para esses moradores e seja com algum conteúdo, né, educacional, ou seja mobilizando a comunidade para transformar aquela escola, né, numa potência que a gente sabe que é necessário, né, para se desenvolver toda a comunidade. A gente fez a pesquisa no Morros do Futuro, apontou 4 caminhos, né, 4 verticais, e uma delas era a educação, né? E a educação, ela é a primícia de tudo, né, cara? A gente tem como, na nossa vertical, ajudar a educação e ao empreendedorismo, assim, né? A educação de empreender e tudo mais. Então a gente se vê como um suporte. É claro que precisa trazer mais atores para que a gente possa resolver um pouquinho, né, diminuir os impactos da questão do ensino médio, né, que é algo latente. Eu simplesmente sempre desci o Morro da Cruz, vários jovens desceram, eu estudei no Julinho, então era ônibus, era gasto, né, minha mãe caminhava até Ipiranga para deixar passagem para mim, né, então para mim poder estudar, fazer meu ensino médio. Então a gente precisa ter esse suporte e pensar como espaços que fomentem a educação, ensino superior, quem sabe, né? E eu sempre vejo movimentos de atletas de fora do país, a gente gosta tanto de ver, cara, atletas que constroem escolas em lugares, poxa, né? Em vez de a gente pegar e jogar uma bola para cima, vamos se juntar aqui, vamos construir escolas, vamos construir coisas. Mas isso é o papel do... E aí, mais uma vez, a gente pode servir, né? A gente precisa ter uma mentalidade. Eu acho que a inovação pode nos trazer isso. Circular pela cidade, se unir com pessoas, podem nos ventilar novas ideias, assim. Então, eu acho que a gente tem muito aqui contribuir. Temos 2 grandes clubes aqui, né? Um maior que o outro, o Vermelhinho aqui é maior que o... desculpa, não vou entrar em granalização, mas... Quem é o maior do Sul? Pronto. Não vou entrar nisso, senão já era. Mas falando do jovem também, eu sinto que a gente tem essa responsabilidade também de mostrar esse leque de profissões e futuros possíveis, né? Como foi falado ali. Porque hoje o jovem ele tem como referência a mãe e o pai, que são domésticos, às vezes pedreiro. Então, ele acha que aquele ali vai ser o futuro dele. Então, muitas vezes ele não tem acesso, ele não sabe que, ele gosta muito de jogar game, a mãe dele tá lá toda hora, sai desse videogame, deixa de ser, vai trabalhar, sei lá o quê. Eu não queria falar essa palavra, mas enfim. Enfim, e aí ele se reprime, acha que não, mas, poxa, será que ele não pode virar um programador, ele não pode ali achar uma profissão? Hoje tem até jogadores profissionais, enfim. Roteiristas. Um leque
leque, de né? conteúdo. Muitas Sim. opções, né? Então a gente sente essa responsabilidade de mostrar para esse jovem também que tá ali naquele limbo, não sabe o que vai fazer, que existe esses futuros todos e que ele é capaz de fazer o que ele quiser. Entendeu? E até completando, assim, na década de 90, a sensação ali no Morro da Cruz era no Seu Ronaldo, a primeira locadora de videogames. Então tu ia pra lá, jogava Super Nintendo, Super NES, PlayStation 1 e a gente pegava as moedinhas e ia pra lá, né? Então, meu pai... Não matava a aula, né? Não, tá. deixa eu... Não, matava a aula e ia pra lá. Eu vou confessar aqui, tá? Mãe, me perdoa. Mas e tipo, isso me marcou muito na minha infância. Eu sou filho de pastor, né? Minha mãe fui criado na igreja, sou filho de evangélicos. Então, um dia meu pai me pegou lá e, pô, tu só fica nesse negócio de videogame, me buscar lá na locadora, né? Me tirava. Aí um dia ele chegou na igreja lá e falou, cara, eu só quero pedir uma coisa pra vocês, irmãos. Eu quero orar pelo meu filho, eu peço oração pelo meu filho. Vamos repreender esse espírito Ele é dele viciado. de jogador. Viciado. Resumindo, eles expulsaram o meu espírito de Mario Bros ali, né? E eu continuo. Mas isso me marcou, porque não era uma possibilidade. A gente ri hoje, eu ri, pai, me perdoa, sei que tu tava com as boas intenções, mas daquilo tava me abrindo e eu sempre fui criativo. Outro mundo, Eu sempre tive imaginação, né? Então, isso e ferramentas de criatividade são ferramentas importantes dentro de periferia. Precisa estar na mão do jovem. Mas Porque tu continua jogando de alguma forma? Né? jogo. Não, jogo até alguém tem o meu mas Xbox assim, lá, eu fico jogando, mas também é isso. É que te amplia, te dá uma criatividade que tu sai de coisas, tu arruma. Sim, tu tá passando de fase. Sempre, Eu te entendeu? conheci há uns anos atrás. Sim. Passou Passou bastante, né? Sim, eu tô ali, tô louco pra zerar o game, né, meu? Mas eu acho que é um... Não, ainda estamos na fase estrela, assim, É que né? tem umas Mas fases quem sabe difíceis, depois né? A gente tem que vai voltar. subir, né? Quando Fazer de subir novo. o cano, subir pelo cano e Vamos sair, subir, vamos enxergar, eu acho que dá, né? Mas é isso. Mas eu acho que a gente morre, né? Fazendo e tentando descobrir e descobrindo novas fases, né? Acho que isso é o legal da vida legal. também. Né? Maravilha. Obrigado, gente. A gente estendeu um pouco mais o segundo bloco, mas era merecido, né? E vamos fechar então esse segundo bloco. E lembrando que esse podcast é uma realização aí do Pacto Alegre, com o apoio do coletivo Põe Inquieta, dos patrocinadores, né? Vamos lembrar de cabeça os patrocinadores? Sebrae X, Banrisul, Banrisul, Badesul. Badesul, E... A gente tá esperando aparecer ali. Sicredi. Mídia Partner Mídia como Partner. Grupo RBS. É isso aí. E agora nós temos um momento especial. Né? Tá minha mãe na tela. Não. A gente falou de tantas coisas aqui, mas falamos um pouco sobre a questão do turismo comunitário ou turismo periférico. E isso parece ser uma grande oportunidade em algumas regiões periféricas de Porto Alegre, especialmente, notadamente, no Morro da Cruz, por tudo que a gente já falou. E aí a gente tem no podcast esse momento que a gente chama de Fala Medellín, que a gente traz, né, para conversar com a gente rapidamente, na verdade, para falar um pouquinho, um amigo de todos nós aqui, né, que é o Santiago Uribe. E o Santiago Uribe, eu tenho dito aí nos outros episódios, é um cara que tem uma experiência única, né, em relação à transformação de territórios, não só pela transformação de Medellín, que é a cidade que sai de uma condição de extrema violência para ser uma das mais criativas cidades do mundo, mas também pelo trabalho que o Santiago, como antropólogo, como cientista, vem desenvolvendo aí em vários outros lugares do mundo. E a gente chama agora para falar um pouquinho sobre territórios inovadores, mas na perspectiva do turismo periférico, o nosso querido amigo Santiago Uribe, a quem eu já agradeço aqui o tempo, a disponibilidade e o carinho de sempre com a gente. Oi, gente, saludo especial a Michelle, a Aline, aí em Morro da Cruz e a César, a Clayton. E quando nós falamos de territórios inovadores e também olhando a experiência de Medellín, es muy importante falar de futuros emergentes que hacen parte de aquella transformación integral del territorio. Y en el caso de Morro da Cruz, como en el caso de la Comuna 13, nos deberíamos hablar de turismo comunitario periférico.
muchas de aquellas transformaciones urbanas y sociales de territorios como Morro da Cruz o la Comuna 13, les crean una oportunidad para el desenvolvimiento de proyectos de turismo comunitario y turismo en la periferia. Más aquellas oportunidades de ese futuro emergente precisan de un trabajo coordinado, especialmente la creación de capacidades locales para ese turismo, como son el entrenamiento y capacitación de líderes y guías de turismo comunitario, de empresas de turismo local que puedan crear y ofrecer os percorridos, as trilhas, y o más importante, yo acho que es la creación de una narrativa, que pueda recoger a esencia de un territorio innovador, de cómo aquella transformación de un territorio innovador fue feita ali en Morro da Cruz y cómo aquel proceso, todo de una manera integral, ele hace que as pessoas quieran visitar Morro da Cruz no por os valores de ser un territorio periférico, sino por la historia y la experiencia de la transformación que aconteció en la periferia. Y aquello con valores de turismo y como un servicio que pueda ser ofrecido para que genere ingresos, oportunidades a los jóvenes como guías turísticos, pero más importante, un pertenecimiento de aquella transformación em um território inovador. Muito obrigado, Santiago Uribe, nosso amigo, parceiro. É sempre bom ouvir o Santiago, né? Sempre uma visão positiva e sempre uma aula. Uma aula, sempre uma aula. É isso. Então, retomamos aqui agora a nossa conversa, entrando no bloco 3, né? Já vencemos 2 etapas aqui da nossa conversa, vamos para o bloco 3, que é um bloco que vai falar um pouquinho mais dessa participação, na verdade, do território, especificamente o Hub formou, dentro do projeto Territórios Inovadores, né? E é muito fácil falar porque, enfim, vocês são pioneiros, né? O primeiro território em que começou a desenhar o projeto Territórios Inovadores foi o Morro da Cruz, né? E o Hub formou como hub de conexão do projeto. Desbravando, então, né? Desbravando, abrindo fronteiras e de alguma forma nos motivando aí a fazer movimentos com outros 6 territórios e totalizando hoje 7 territórios que de alguma forma estão conectados, cada um num estágio diferente, né? Mas nessa jornada aí longa de transformação de territórios a partir de um projeto que tem, né, a liderança do Pacto Alegre, mas vários parceiros, né? Vários parceiros conectados e também trabalhando pela evolução desse projeto. Queria ver como é que vocês estão, enfim, quais as ações que aconteceram, fazer um pouco do resgate dessa trajetória inicial, como é que foi acontecendo, em que momento hoje vocês estão e o que foi mais importante, né, para vocês na participação junto deste projeto do Territórios Inovadores. Para mim foi um ano incrível, né, cara? Por mais que a gente tivesse essas dificuldades que a cidade toda sentiu, o Rio Grande do Sul, né, como um todo sentiu, não passou nenhum despercebido, assim, né? A gente teve problemas, né, com a questão da saúde mental, que a gente tem um projeto ali no Põe Inquieta, né, da escuta. Então, eu acho que foi um ano que a gente foi muito solidário, né? E para mim isso é um motivo de me alegrar, realmente falar, pô, o planeta ainda tem solução, a gente ainda tem esperança. Esperança tem que ser a última que morre mesmo, né? Ela não pode nem morrer, eu acho, né? Ela tem que estar sempre, tem que ser nosso guia. E o ano passado a gente montou alguns projetos também, entrega do próprio Hub, como as capacitações com Unicinos, né? Mais de 120 pessoas sendo capacitadas, sendo realmente orientadas desde marketing digital até finanças pessoais, finanças empresariais, inglês. Não, inglês não. Foi... Ainda não. Tá,
Tem outros diversos cursos que a comunidade foi apontando, né, através de pesquisas. E até a gente teve um curso que foi uma capacitação com uma diarista lá da Restinga, a Gabi Valente, que na fila de uma ação que a gente estava fazendo de entrega de cesta básica, as mulheres pediram. E a gente, através o projeto, possibilitou de a gente trazer. Então foram se criando, e essa conexão, né, da galera confiar e pedir, foi incrível ali, as gurias aprenderam técnicas incríveis, né, desde cuidar do seu próprio lar até quem já trabalha como se fora, apresentar né? também, tudo, né, bem legal. E a gente teve a entrega do Morros do Futuro, que foi o festival de imaginação do Morro da Cruz. Do que tá falando? Muito linda a Cleiton vestiu a camiseta, que teve apoio, né, do pessoal da Eixo, teve apoio do Pacto, de todo mundo, e foi um pequeno movimento que eu acho que vai surtir muitos resultados, assim. Eu acho que é um movimento que a gente precisa. A gente é meio lá bairrista, né? E eu até confesso para vocês que a galera literalmente aí no caso. Bairrista mesmo. A gente fica naquilo, né? Tudo é Morro da Cruz, né? Eu já fui massacrado direto, né? Morro da Cruz, não fala em outra coisa. Quando não resolveu o Morro da Cruz, a gente não fala em outra coisa, né, cara? Mas a gente entregou o Morro do Futuro, que a gente fez a pesquisa lá, e a participação da comunidade foi muito importante, e deixou um norte para nós. A questão do meio ambiente apareceu na pesquisa. A gente perguntou se as pessoas eram felizes, né? Elas eram felizes, 96%, mas 4%, aqueles 4% vagabundo, como diz aquela música, né? Apontou para a questão do meio ambiente, da educação, saúde e bem-estar, né? O empreendedorismo e fomento à inovação. Então, a gente tem agora, no 2025, que cumprir, né, isso, trazer resposta para a comunidade, ser ponte e conectar as pessoas, né? Mas tem sido importante para a comunidade e para vocês também, na dimensão da individualidade também, né? Estamos falando coletivamente, mas... Né? O indivíduo passa. Eu digo que o coletivo é bom quando ele não, quando ele deixa os talentos se aflorarem, né? Não é para omitir talentos e tal. E vocês são muito talentosos, independente de qualquer coisa, com muita atitude empreendedora, movimentando de alguma forma a comunidade. Mas o Territórios Inovadores como projeto, ele abriu caminhos, é isso? Sim. O que para vocês foi mais importante? Uma assim? outra grande entrega também é a questão do Wi-Fi, né? Da Prosempo, o serviço de iluminação de Wi-Fi, a gente não pode deixar de citar. Que ela norteia ali vários outros problemas que a gente já tinha falado antes, tanto da mobilidade, porque ali onde a gente está é uma baixada, então às vezes sinal de internet, 3G e 5G, enfim, dados móveis é complicado às vezes de acessar. Às vezes a pessoa não tinha, e aí precisava pedir para alguém, precisava chamar um aplicativo de transporte porque o ônibus atrasou, precisava avisar alguém que ia demorar, enfim, não tinha sinal. Então a questão da gente liberar o Wi-Fi para a comunidade fez uma grande diferença nesse dia a dia mesmo ali, prático, sabe? Entrega, assim. Sim, então isso fez diferença na vida das pessoas mesmo, assim, não é migué. E isso aproximou a comunidade de vocês, assim, esse é um momento, pensando, escutando vocês, né? Esse é um momento que vocês acreditam que tenha auxiliado nessa aproximação da comunidade ao Hub? Sim, também, né? Grande parte, assim, da função que o pessoal duvida, né? Tipo, tá, mas é mesmo free, dá pra acessar mesmo. Qual é a pegadinha aqui? Tá, mas como é que faz? Não, tá aqui, ó, tem o cartazinho aqui também, o pessoal da Prosempo também deixou o material aqui, ó, é bem simples, tem um passo a passo, como é que tu faz pra acessar, pode acessar. E é engraçado que às vezes quando a gente passa por ali à noite, ou final de semana, enfim, né, a gente vê o pessoal escoradinho assim na grade, vê o pessoal sentado no cordão, o pessoal tá usando o Wi-Fi, né. E além do Hub, a gente conseguiu iluminar também uma praça, né, que fica bem próxima ali também, então esse sinal é expandido, então é bem, bem legal, assim. Então vamos dar um salve para Liana, Letícia, né? Porque são tem demais. muito trabalho dessas duas mulheres Muito, assim, nessa entrega, né? Sim, que foi muito tiveram legal. uma sensibilidade também, além de iluminar o Hub, como bem tu disse, né? Ainda iluminaram essa praça, que essa praça simplesmente ela conecta ali um posto de saúde e a uma delegacia, né? Sim. Então é uma região super movimentada. Sim. Então achei
fiquei muito feliz de saber que teve toda essa Sim, interação, né? Sim, e vai ampliar ainda o sinal também. A gente tem alguma novidade para 2025, que vai ter a cruz agora com a iluminação lá também. Então, isso é importante, né? E passar, né, do cara que roubava o Wi-Fi para a dignidade, né, de tu ter acesso, utilizar como serviço poder público. Exato. utilizar como serviço público, aí muda, né? Muda o game começa a criar um corpinho ali, né? E é engraçado assim, porque vocês estão falando e conectando duas coisas, quando estão falando de mobilidade ali com o Wi-Fi, porque o Wi-Fi para buscar mobilidade, no fundo, o que as pessoas querem, né, é oportunidade, né, cara? Sim. E são veículos de oportunidade, né? Quando tu coloca um Wi-Fi gratuito numa comunidade, tu cria oportunidades Sim. que talvez tu não acessasse de outra forma. Seja para procurar um emprego, Exato. seja para acessar cultura, arte, o que for. A mobilidade tem o mesmo efeito. Quando tu consegue fazer um bom sistema de mobilidade numa comunidade, num território, numa cidade, tu está permitindo com que as pessoas que moram naquela comunidade acessem oportunidades. Então, pô, Wi-Fi, mobilidade, se tu consegue ir criando, né, esses espaços e ambientes Sim, a gente... com esses sistemas funcionando, então as pessoas vão estar acessando. E levando dados assim, já bateu picos de 2.000 acessos dia, entendeu? Então, isso tu começa a mostrar que as pessoas estão utilizando mesmo. E esses dados eu não sei se está disponível, mas com certeza nos relatórios a gente vai ter isso, assim, as pessoas estão utilizando mesmo, né? E se adonando. E sabe que vai aumentar ainda mais, agora, como vocês falaram agora, né? Esse spoiler de vocês, né? Jogando ali para Cruz, porque vai estimular o turismo de base Também, comunitária, né? Sim. Porque o pessoal vai tirar foto, vai tirar selfie, já vai lançar vai direto, marcar vai uma postar. hashtag. É o time, legal. aquele show, né, de streaming pode ser gravado lá, né? Então, E ali das Ao vivo. entregas também do projeto, a gente tem também computadores, né? Que a gente consegue hoje disponibilizar um espaço de cowork para o pessoal acessar também com os nossos computadores, Sim. que foi através de parceiros também do Pacto Alegre. o Sicredi que, e o Banrisul apoiaram, né, nas entregas. Então, hoje, isso é além do importante. Wi-Fi, a gente também tem os computadores, tem para a pessoa ir lá, conseguir fazer uma entrevista, fazer uma aula, enfim, tem esse espaço também. Sim, tudo isso veio do projeto. Do projeto Territórios Inovadores. Né? Sim, sim. Muito bom, né? Então, um salve pro seu Aldir, né? Pro Luiz Carlos. E grande elenco, né? É gente pra me chamar. É, bastante gente. Vamos pro último bloco ou não? Vamos partir pro quarto bloco. Antes de partir pro quarto bloco, a gente precisa chamar aqui o Júnior aqui. Produção, por gentileza, coloca aí umas fotinhas pra nós ali do Morro da Cruz. Vamos ver as fotos. Momento. Aqui, Nossa, ó. Já quem começa é esse pá, com um momento Modelo. jabá, né? Modelo. Vai ser quando o futuro desse ano? Dia 5, 6 e 7 de setembro. 6 e 7 de setembro. Então, Setembro, tá né? perfeito. 7 de setembro, dia da independência. É isso aí. Ó, ali a Olha. visão, ali, ó. Ih, meu Deus, mas só... Parceiros da XL, que também fizeram uma consultoria lá Ali com os o nossos Rick, empreendedores. Dica Comunicação, né, Aline? Sim, o Rick. O Aldir tá até com óculos escuros É, ali, cara. sim. Sim, não, Tá o visto, negócio aqui é um galã. tá vendo? Aí, Aqui é um acontecimento que eu achei muito sim, legal, muito porque legal. é na escola, né? A escola É bem no Morro da pertinho, Cruz. né? A Congresso. comunidade mobilizada. Aqui é o evento do Congresso Popular de Congresso Educação Popular. para a Cidadania, que se faz presente, né? Foi 2 anos seguidos, aconteceu 2 anos ali no Morro da Cruz. Sim. Sim. E traz, né, esses debates, né, todos envolvendo tudo que é caro, né, para a comunidade, né? E sempre nesse formato de roda, então achei legal que a gente tem esse... Uma roda de conversa facilitada por um grande cientista social conhecido como Cleiton Chiarel. Tô atrapalhando mais Tá lá ali, no o cantinho. Jorge ali Dois que tá secretários- fazendo... Dois secretários, o secretário de Educação do município, o secretário de Educação do Estado. Mas Olha aí. tá ali O tio tá ali o Moacir. Jorge ali que tá tocando ficha ali, ó. É o Jorge. Eu atrapalho. Muito bom, muito bom. Isso daí foi uma ação da XL, eu acho, né? Entrega, né? Dos computadores. Não, acho que foi o primeiro encontro dos territórios. A Tia Mara tá lá também, ó. Ah, O primeiro sim, encontro verdade, oficial verdade, das verdade. comunidades ali, dos Aí, territórios tô fazendo me inovadores. lembrar. né? Foi coisa, hein, César? Bastante Muita coisa. né, cara? A gente... Sim, a Começa gente aí. vai indo. Olha, é o do spoiler, ó. Sim. Aí, Ali Tá é no da, futuro, né? Aquele da painel que nós ampliação. fizemos. o painelzão lá, secretário, né? Cezinha, né? Uma galera. esse espaço novo, esse espaço aí da direita, não sei se direita ou esquerda, eu já tenho com dificuldade, onde tem um rapaz da Claro ali tirando foto. Sim. Sim. O Afronário.
Criston Salve pra Afronário. Afronário também. Grande potência também da comunidade. Para mim, acho legal, assim, porque era um espaço que antes tinha um templo, e eu sei que o Michel tem, a família dele, né, e ele também, né, tem essa pegada, mas é porque, ultimamente, né, muitos espaços estavam vindo a ser substituídos por templos, espaços religiosos, né, e aqui foi a primeira vez que eu vi, até agora, um espaço religioso ser substituído por um foco em um espaço cultural, empreendedor, né? Que também traz a comunidade, mas trabalhando com a comunidade com outro viés, né? Dentro dessa proposta da Formou. Então, achei muito legal e significativo, né? Toda essa nova proposta, né? Essa proposição do espaço. Por muitos anos foi o espaço fitness também, né? Que era a primeira academia do Morro da Cruz, foi naquele lugar também, por muitos anos. Tem muito suor ali, né? Tem muito suor. Muito suor, Tá, mas a próxima edição do Morros do Futuro, que é um evento, né, um festival de inovação, de transformação, de economia criativa, que aconteceu a primeira edição no ano passado e acontece agora no dia 6 e 7 de setembro. Isso. A segunda edição no mesmo local, ali no Espaço No Lugano. mesmo local. Tu viu que a gente está ensaiando já um distrito, né, de inovação ali, cultura. Então a gente tem ampliado, pegado parceiro e isso é o mais incrível da nossa caminhada, né? Trabalhar em ecossistema e de alguma forma ampliando, mas tudo ao entorno ali do ao entorno, e eu acho que isso vai ser um pouco inspirado muito que a gente tem aulas lá com o Santiago que falou agora há pouco, né? Então a gente acaba se inspirando, né? O próprio Põe Inquieta traz muito forte isso. Então a gente está num caminho, né? Eu acho que tem uma luzinha aí que a gente vai poder falar e... a base de qualquer ecossistema é a colaboração, né? Sim. É buscar essas conexões e colaboração, e eu acho que vocês fazem isso. Primeiro de uma forma muito intuitiva, né? Depois vão conseguindo, né, aterrissar isso em conceitos que existem por aí, né? Sim. Bom, e depois tu vê o que tu vai se é águia, galinha... Vem comigo que eu te explico no caminho. Bom, então estamos fechando aqui o terceiro bloco, tá? Essa música que vocês estão escutando aí... Achei que tu ia esquecer. Não esqueço não. Cansa aqui, por favor, aquele LP ali, aquele EP. Aqui, ó, essa música que você está escutando, Lanceiras Negras, ela foi composta aqui por esse Man in Black aqui, que vocês estão vendo aqui, junto com o Flávio Medina, né? Em breve vai estar aí, estamos lutando para chegar no Spotify e outras redes. Estamos lutando por um Grammy. Olha! Gostei. Tem que andar mais com o César. Isso aí, tem que estar aqui. Eu vou deixar aqui para vocês verem, então, tá? E podemos partir para o quarto bloco, senhor César. Muito bem, muito bem. Então agora a gente vai para o nosso quarto e último bloco, que é o que eu acho mais legal, que a gente começa a projetar e reimaginar o futuro, né? E aí a gente, né, eu queria que vocês fizessem esse exercício assim, que vocês já fazem de uma forma natural, mas agora conseguissem dividir conosco como é que vocês enxergam, né, assim, olhando para o futuro, e como é que vocês gostariam, na verdade, né, que fosse a comunidade que vocês vivem, moram e trabalham por ela, né, que é o Morro da Cruz. Como é que é o Morro da Cruz na cabeça de vocês e nos sonhos de vocês, projetando ele para, vamos colocar aí o que a gente tem colocado nos outros episódios, 10 anos. Então vamos lá, nos transportamos neste momento para 2035. Olha. E estamos entrando no Morro da Cruz dos sonhos de vocês. Como é que é esse Morro da Cruz? Para mim, eu acho que é principal, assim, que as pessoas, né, os moradores, entendam e se apropriem dessa visão de ecossistema que a gente estava falando agora, de colaboração, de não, tô pelo meu e o outro que se ferre, sabe? Então, acho que isso é o que vai nos levar para um futuro mais digno, mais potente, com mais acessos, assim. Eu acho que é isso, assim, o pessoal, a gente aprender, né? Eu me incluo também, a gente aprender a trabalhar nessa visão de ecossistema e a gente ter uma autoestima mesmo elevada, assim. Tipo, eu sou top, não é porque eu moro na favela, na periferia, que eu sou menos do que alguém. Eu tenho tanta oportunidade quanto outras pessoas, quanto o pessoal que estuda em escola particular, porque aqui tem um ensino de qualidade, aqui a gente tem acesso
a outras coisas. Então, essa seria a minha visão, assim, de um Morro da Cruz ideal, assim. Muito legal. E trocar também, né, a palavra que a gente já faz muito, assim, e é o que eu vejo que a gente tem esse espírito de vira-lata, né, e não é só das comunidades, é do Brasil inteiro, né, eu no Gramado Summit, escutando um cara falando na mesa, eu fui para a Europa, uma cidade europeia lá, e a gente começou a seguir uma criancinha de mochila. A gente achou incrível, uma criancinha de 5 anos andando pela neve, pelo negócio. No trem, pegou o trenzinho dela e foi pra escola, assim. No máximo tinha uns 5, 6 anos ainda. E eu naquela mesa, eu só pensava, cara, as crianças do Morro da Cruz também são assim. Sim. E por que a gente olha como se elas... E aí a gente troca, e o Santiago fala muito nisso, né? Que a gente troca a palavra segurança por palavra proteção. E a gente tendo esse negócio de tipo autoestima e vendo a nossa potencialidade, a gente começa a ver que a gente se protege. E aí um protegendo o outro, a gente vai longe. E aí rede de colaboração de novo na ideia, né? Também. Então rede de proteção também, né? Então a minha filha, se ela ir pela rua de baixo, eu vou receber um WhatsApp e a vizinha falando: Michel, a Larissa estava indo pela direita e eu falei, ela, onde está indo? Tu sabe que é para ir pela esquerda. Xinguei ela e estou te mandando a mensagem. E assim, e eu acho que ainda tem esse sentimento e a gente é potente nisso. Por isso que eu acho que as periferias vão salvar o mundo, quem sabe, né? Então, a gente resolvendo alguns problemas de periferia e colocando autoestima, a gente vai ver quanto a gente é potente e quanto a gente já tem muitas coisas que acontecem em países de primeiro mundo acontecendo agora. Só que a gente acha ainda que é né? E os valores das pessoas, isso é importante, né? Então, as pessoas com mentalidade diferente, com uma mentalidade com autoestima mesmo, pô, eu sou bonito, eu tenho oportunidades, eu tenho Wi-Fi, eu posso me conectar. Daqui da porta da minha casa eu já vejo uma parada de ônibus tecnológica, eu vejo água de qualidade, eu vejo a questão da energia renovável aqui em vários pontos. Então eu enxergo dessa forma o Morro da Cruz. E isso nos prepara para receber outras pessoas também, né? A gente tem Sim. falado tanto de turismo e a gente gostaria muito que daqui a 10 anos a gente já tivesse posicionado como um ponto turístico ali, né? De Porto Alegre, referência. Referência. E o Rio Grande do Sul precisa disso, né? Como eu falo de novo, tudo começa pela essa inquietude, tipo, parece que tudo acontecia no centro do país. E eu começo, poxa, aí eu subo lá na Rocinha, vou lá em São Paulo, lá em Paraisópolis, e cara, eu vi que a gente está com os atores fazendo coisas incríveis aqui no Rio Grande do Sul. Lá a gente não tem essa luz. Quem sabe o território inovador não seja essa luz para realmente colocar o holofote nessas pessoas e nessas comunidades e realmente potencializar. Com luz, tu consegue enxergar coisas que faltam, né? Ninguém consegue caminhar no escuro. Quando tu começa a caminhar no escuro, tu tropeça, tu não sabe onde está o buraco. Quando a gente dá luz, pô, aqui tem um buraco, aqui a gente precisa esticar mais as pernas, aqui a gente precisa apressar o passo, e assim a gente vai fazendo um mundo melhor. E eu acho que é isso. O que a gente está fazendo aqui é dar luz e automaticamente as pessoas vão se conectar com essa rede. Muito legal, porque eu estava pensando agora, né, essa história que diz, bom, como é legal quando tu bate no peito e diz, cara, eu sou do Morro da Cruz. E estou muito feliz, né, de ser do Morro da Cruz e tal, né? E a gente vê hoje muitas, né, um processo de empoderamento, seja de periférico, né? Seja, pô, tu é um cara preto, né? Mas, pô, eu sou preto, e que bom que eu sou preto, né? E tem uma frase do Vitor Ramil, né? Que é numa música que eu adoro, assim, que é a Estrela, Estrela. Tem um verso que diz assim, deixar ser o que se é, né? E ser feliz com isso, né? E dizer, pô, eu tô brigando, tem minhas lutas aqui, tem os corre, tem uma... Sim. Mas, cara, eu sou esse cara, eu sou daqui, eu tenho, né, essas minhas conexões, essas minhas raízes, e me orgulho pra cacete disso, né? Sim. E é bom a gente ver cada vez mais pessoas assim, né, cara? E antigamente, né, quando a gente viu o contrário, né? Cara, o cara não se reconhecendo, não querendo se reconhecer, não querendo, né? Saindo que buscando um padrão eurocentrado, né, de comportamento, de estético, de... Cara, isso tudo... Isso Eu acho que foi uma mudança, pelo menos para nós aqui em Porto Alegre, né? Um avanço, na verdade, muito grande. A gente tem identificado Medellín
como Tantas um missões que a local. gente faz para Medellín, Sim, que é onde tem isso deles, ser o que se é, né? É ser o que se é, valorizar a escuta, né? Trabalhar com a comunidade. O centro é a periferia, né? Essa descentralização, tipo, não Lá funciona. eles não chamam de periferia, eles chamam de bairros autocentrados. Legal. Legal. Então, Não tem periferia, não sim. existe periferia. mudar né? então, Top, né? né? Morro da Cruz, né? Vai as alto pessoas- centrado, ó, bem alto. Autocentrado. E hoje é muito bonito. Todas as pessoas que vieram aqui, né, nesses episódios que a gente fez, pô, com orgulho do lugar onde vivem, com orgulho de ser o que são, de estar fazendo algo, né? De estar fazendo, pelo menos estar envolvido em projetos que transformam e que mexem com a pessoa, com as vidas das pessoas para melhor. Agora, o técnico de algum desses times aí que vem, eu acho que português falou, né? O que chamava a atenção do mundo era o jeito que o brasileiro jogava e estava se perdendo essa função de jogar com o brasileiro mesmo, com o ginga, e vendo o Santiago, agora a gente conversando, ele fala muito, né? Que eles vieram para cá para aprender com orçamento participativo, não sei o quê. Nos anos 90, claro. E, cara, e a Medellín gente tá bebeu indo muito. lá buscar lá de novo, e aí fica isso, né? Então, é a mesma coisa agora do pessoal indo pra Santa Catarina, e não sei o quê. E aí falando de movimentos que nos tiram no nosso estado. Cara, fica, a favela venceu, é quando tu fica, permanece, transforma. Entendeu? A favela venceu não é quando o Michel vai embora. E pra mim é isso, simples, né? Não... É autorresponsabilidade, né? Tipo, eu paro de culpar o outro pelo meu problema ou pelo que eu não tenho e começo a entender que eu sou a única pessoa que pode transformar, que pode mudar aquela realidade, né? E o grande desafio do jogo, né, é justamente tu conseguir prosperar, chegar na linha de chegada lá no final, né, e sem ter que descer o morro, né, sem ter que trocar de plataforma, né. E às vezes se adaptar a modelos que não são... Então, pô, se eu tô aqui, tem minhas conexões aqui, meus afetos aqui, por que eu preciso seguir o modelo do, Sim. sei lá, do cara da Zona Sul, ou do Moinhos de Vento, ou do... Cara, deixa o cara do Moinhos de Vento tá lá do Nemo, eu posso ter o meu cotidiano, minha rotina, minha vida, minhas conexões. Cara, não preciso seguir o dele, né? Sim. Não preciso ser o... Mas enfim, estamos aí. Isso Sim. dá mais um podcast. Dá mais, né? dá mais. Sim, sim. A gente tem um mini bloquinho agora, que é dicas culturais. Tá? Eu acho que não cheguei a falar sobre isso antes, mas Surpresa. a Obrigado, ideia, Cleiton. a ideia é vocês... Surpresinhas. Surpresinhas. A ideia é vocês compartilharem, né, com a nossa audiência, dicas culturais. Pode ser um restaurante, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma atração, alguma coisa, tá? Eu vou começar porque eu tenho medo que vocês falem a minha ideia. Ele avisa por hoje ainda. É surpresa dupla para aumentar a dificuldade. Legal. Sabe por quê? Porque eu vim com essa camiseta que a ideia era justamente, além de homenagear, era justamente dar essa da minha dica cultural. Mas aí tu roubou a minha ideia. Então, então Tu já tá com a camiseta. Já tô com a camiseta. Então a ideia é essa, valorizar, né? Nada melhor que valorizar o que tem dentro das comunidades do que no caso aqui do Morro da Cruz, todos seguirem, né, pro Morro do Futuro, né, em setembro. Eu considero uma atividade cultural porque é justamente isso, né? A gente consegue trazer, a gente, sim, porque isso. todo mundo junto. Sim, Consegue trazer, valorizar todos aqueles atores locais, cultura, tem muita música, dança, grafite, e também misturando projetos, isso com, né? com o que tem acontecido, né, na comunidade e o que o Hub tem proporcionado, né? Seja caminhando junto com territórios inovadores, seja fazendo outras atividades com 10 milhões de atores que vocês já têm, né, que estão circulando, né, e incentivando. Então essa é a minha dica, o pessoal subir o morro para participar do próximo Morro do Futuro e antes disso ficar atento, né, nas redes, porque tem muita coisa acontecendo até lá, né? Então essa é a minha dica cultural. Então tá, eu vou imitar o Cleiton e vou falar rápido também pra vir ver. E aí eu vou divulgar outro evento também, que é o Natal Morro da Luz, que agora em 2025 vai ser a 7ª edição. Então, antes de Territórios Inovadores, antes disso, a gente já fazia esse evento que chama Natal Morro da Luz, onde é realmente, como o Michel fala, uma cópia descarada, né? Do Natal Luz de Gramado. A gente tem essa audácia de um dia chegar perto da potência, né, que eles são, mas a gente
gente ilumina as ruas da comunidade, a gente coloca decorações de Natal, a gente coloca árvores, a gente tem relatos, né, das pessoas tirando foto e a patroa chamando no WhatsApp, mas tu não me falou que tem programado, tu não vai vir trabalhar amanhã. E eu, não, eu tô aqui, tô no morro, tô na minha comunidade. Então isso é uma coisa bem legal também que acontece lá. Tem Instagram, o Morros do Futuro também tem Instagram, sigam lá, Morros do Futuro, Natal Morro da Luz. E aí agora, Michel, ficou contigo. O que me restou a atividade é mandar uma música aqui pra galera, né? Eu já vim pesquisar aqui, então eu queria deixar uma música de um cantor que eu gosto muito, Clóvis Pinha, né? Um cantor paulista, Me Ensina a Viver. Essa música é a trilha que vai rodar no meu 2025, né? Então eu quero deixar isso, né, essa proposta para vocês escutarem, planejarem, pensarem no futuro, né? E eu acho que vai ser incrível. Sigam lá o Formou Hub MDC e Michel Couto MDC. Nos sigam, contribuam, dão sugestão, vão lá nos visitar, estamos recebendo visitantes, vão lá tomar um café, o café com língua eu garanto, entendeu? Que é a gente trocar uma ideia e vocês vão conhecer um lugar incrível, um pedacinho da cidade que é incrível e tem muita potência. Eu queria, antes, eu vou falar mais um, que agora o Michel falou do Clóvis e me lembrei que o Clóvis tem um projeto maravilhoso que trabalha com os carrinhos de rolimã, sim, né? A brincadeira das antigas. Brincadeira das antigas, sim, né? É uma Clóvis Marques. Clóvis Marques, ele. Isso aí. E o cantor é Clóvis Pinha. E são também, dois Clóvis diferentes, só pra deixar claro. E terceiro, que a gente acabou não mencionando, mas uma das homenageadas, né, uma das musas, né, inspiradoras, né, do César nessa música do Lanceiras Negras é a Negra Jaque, né? Então, o Negra Jaque que tem lá o Galpão Cultural. Então, agora sim, fechei minha participação com as próprias Agora eu vou dar a minha dica e vou fugir um pouco da linha que vocês estão. E vou aproveitar que nós estamos gravando esse podcast na semana em que a gente está recebendo em Porto Alegre o Ricardo Lugres, que é um grande amigo, escritor e viajante, né? Viaja de moto pelo mundo nas viagens mais incríveis. E nesse livro aqui, que é A Moto e o Continente, ele fala de uma viagem recente, de um ano mais ou menos, entre o Alasca e o Ushuaia, e que vai ser lançado agora, né? Então, nos próximos dias, ele está em Porto Alegre para isso, a gente vai fazer o lançamento da Moto e o Continente, que nessa viagem eu tive a oportunidade de viajar com ele, um trechinho pequenininho dessa viagem, junto com outro amigo que acabou falecendo logo depois da viagem, que é o Fernando. Então, eu, o Ricardo e o Fernando fizemos um pedacinho da viagem que o Ricardo fez. Desculpa, eu e o Fernando fizemos um pedacinho da viagem entre o Alasca e o Ushuaia, e esse livro vai ser lançado agora. E quem não quiser ler todo o livro, lê pelo menos o prefácio, porque fui eu que escrevi. Olha. Então, Tá bom. Boa dica cultural, se achar o livro, lê o prefácio. Mas eu garanto para vocês que o livro é muito bom, né? E fala, enfim, dessa experiência do viajante solitário, que é o Ricardo. Inspiração aí para todo mundo que gosta de moto e gosta de viagem de moto. Que é uma legal. pernada, né? 69 mil quilômetros. Maravilhoso. A logorizada do grau. Aí, Na vibe do livro, vamos divulgar também o livro do nosso amigo Caianga, Seja Incrível. Seja Incrível, é Caianga. É um cara incrível que a gente conhece. Ele é um imigrante e é um cara top, tem uma história sensacional também. É de onde, ele é de Angola. Sim. E hoje ele trabalha com uma associação em Esteio, associação de angolanos, imigrantes, São tantas enfim. dicas, a Moto e o Continente. Seja incrível. Seja incrível. Galpão Morro Cultural, Morro do Futuro. Natal, Meu Morro Deus, da Natal. Luz. Natal, Morro da Luz. Tem coisa para vocês fazerem. viu? Durante o ano Bastante. tem bastante trabalho. E, gente, se vocês quiserem saber mais sobre Territórios Inovadores, vocês acessem esse link aqui que está aqui embaixo. Tá? Ali a gente fala um pouquinho de algumas coisas que a gente já fez, outras que a gente vai vir a fazer, e vocês estão todos convidados a estar participando, né, desse projeto, que tem ganhado força, né, ano após ano, e a gente espera que 2025 seja um ano muito legal para todos que estão participando e para a nova turma que vai estar chegando também. Então, dizer que foi um prazer, Aline e Michel, estar com vocês aqui, ouvir as histórias de vocês, entender um pouquinho melhor
a participação do Hub Formou dentro dos Territórios Inovadores e espero aí que tenha sido bom para vocês também. E a gente fecha por aqui o nosso podcast Fala Território. Obrigada, onde obrigada. a transformação começa com a escuta. Valeu! Valeu, obrigada.